Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estava planejando aqui como é que eu ia abordar o assunto de hoje, que é o assunto da autoconsciência, né? E estava tentando elaborar alguma coisa, e aí eu falei assim: vamos falar a respeito do momento presente, né? De como que eu poderia estar agradecendo. Eu estou gravando esse vídeo em julho, a gente ainda está vivendo a pandemia 2021 e em relação à pandemia, muitas emoções me tomaram, né? Eu sou carioca, minha família está toda no Rio de Janeiro, eu vivo aqui em São Carlos com meu marido e muito eu precisei trabalhar de autoconsciência nesta pandemia. Sabe por quê? Falando um pouquinho disso, né? A autoconsciência ajuda a gente a ter uma perspectiva positiva de vida. John Mayer, que foi um psicólogo que trabalhou, né, bastante na questão da definição dos estudos, também em relação às emoções, ele fez uma classificação muito interessante, onde os indivíduos eles poderiam estar contemplados com 3 tipos de relacionamento com as próprias emoções. O primeiro tipo seriam os autoconscientes, o segundo tipo seriam os mergulhados e o terceiro os resignados. Para definir um pouquinho em relação ao meu trabalho, quem não sabe, eu sou psiquiatra, e para definir o tipo, ou melhor, o estado de alguém que esteja mergulhado, seria um estado em que o sistema límbico estaria expressando plenamente as emoções e as emoções estivessem dominando todas as formas de expressão do indivíduo. Ou seja, se eu estou triste, a tristeza domina os meus pensamentos, os meus sentimentos, né? A tristeza é um sentimento e as minhas atitudes estão todas de acordo com esse tipo de vivência. Eu sei que eu estou triste, eu sei que eu estou vivendo mal, mas eu não consigo controlar esse tipo de sentimento porque ele é bastante intenso. E assim vem com a ansiedade, né? Com os pensamentos obsessivos e outros tipos de sofrimento psíquico, são coisas que ultrapassam a nossa possibilidade de controle. E isso é muito comum de acontecer, né? Muitas pessoas podem resistir durante muito tempo a procurar ajuda de um psiquiatra achando que vai ficar dependente das medicações. Mas existem estados em que a gente não consegue controlar sem medicação, né? Porque o nosso sistema cerebral reflexivo, né? Ou seja, as partes mais modernas no desenvolvimento filogenético, elas não estão conseguindo dominar as emoções. E para isso a gente ajuda de uma forma medicamentosa para controlar a parte bioquímica e no meu caso eu trabalho com o desenvolvimento da autoconsciência. Porque um transtorno é só um estado, é um ponto em que a pessoa pode chegar por conta de vários fatores biológicos, sociais, psicológicos, mas que podem ser entendidos da melhor forma. Eu costumo dizer que a oportunidade que desenvolver um transtorno emocional te traz é de autoconhecimento e autocuidado para a vida inteira, né? Dali para frente. Então, John Mayer, ele classificou esse tipo de estado como mergulhado, mas a gente pode ter 2 graus de mergulho, né? Um em que a gente está precisando de ajuda profissional, porque é uma emergência, né? E você pode atuar de 2 formas, tanto com medicação quanto com intervenção psicoterápica ou na terapia ocupacional. Ou então tem a forma mergulhada, que é aquela forma do estar vivendo no piloto automático, ou seja, a gente vive, a gente dorme, come, se relaciona com as pessoas, mas a gente não tem muita noção de qual é o nosso modelo mental
que predomina, como é que é a nossa tendência de pensar, a gente não tem muita consciência do estado emocional naquele momento e a gente muitas vezes tem comportamentos automáticos e reativos ao que você está sentindo e ao que você está pensando. Você não tem um domínio, né? A gente vive imerso e as oscilações do humor costumam dominar o seu viver, né? Não, como que você não sabe? Não, é claro que eu tô consciente, eu sei quando eu fico com raiva, eu sei quando eu fico triste, eu sei quando... Mas a gente pode perceber que existe um padrão. E esse padrão, ele só fica claro quando a gente passa a observar, passa a desenvolver uma atenção plena direcionada para esse padrão emocional que muitas vezes nos causam tanto mal-estar. O estado desejado dos autoconscientes, né? Na verdade, ela veio de vários termos, né? A primeira vem da questão do comportamento de você ter a capacidade de metacognição, que é o quê? De você conseguir observar o que você está pensando naquele momento, né? E você também tem um outro componente da autoconsciência, que é a meta-estado de espírito, né? Ou seja, né, é de você identificar o seu estado de espírito, ou vamos lá dizer, o seu humor, exatamente no momento em que ele acontece. Então, esse estado de autoconsciência, né, ele é reflexivo, né? E ele é um estado em que você está condicionado, né? Você já desenvolveu essa capacidade de prestar atenção, né, de uma forma voluntária, de uma forma bastante cuidadosa com você mesmo, onde você presta atenção a tudo que passa na sua consciência, tanto o que você pensa quanto o que você sente. E o mais importante é que essa atenção, ela não é julgadora, ela é uma atenção reflexiva. É naquela hora assim que você está vivendo alguma coisa, alguém te esbarra de uma forma mal educada e você sente a raiva e você tende a reagir de alguma forma, você não está vendo por onde você está andando? Esse é o mergulhado. Mas o autoconsciente, ele percebe, vê o que aconteceu, ele sente a raiva e ele... ela está com raiva. Qual seria a atitude? Né? O que eu quero pensar em relação a essa raiva e como que eu vou agir em relação a essa raiva, né? Então essas pessoas começam a adquirir o que a gente chama de autonomia emocional, né? Elas têm clareza das emoções, né? Elas têm uma vigilância suave para poder administrar esse bloco, né, que é automático, que nos domina enquanto a gente não sabe que a autoconsciência existe e que é o instinto, o pensamento e o comportamento, né? Então a gente consegue definir limites de uma forma suave, serena, autocompassiva, né? E com uma perspectiva positiva sobre a vida. Sabe por quê? Porque tudo depende da forma como a gente pensa. E pensamento, lembrando dos outros vídeos que eu já publiquei, eles não são a realidade, eles são apenas eventos mentais. Não quer dizer que você tenha que se descaracterizar o tempo inteiro. Aliás, você vai saber quais são os seus pensamentos que têm a ver com os seus valores, que têm a ver com o seu enredo de vida e o que são mais... o que vale a pena da gente expressar com atitudes, né? Uma forma interessante de você entender se o pensamento te ajuda ou não é ver, será que esse pensamento vai me fazer uma pessoa melhor? Experimenta fazer isso toda vez que você é invadido por algum estado de espírito meio estranho, né? É muito legal, porque você vê um resultado imediato. Chega a ser um milagre, né? Da gente poder trabalhar com essa autoconsciência assim. E é importante a gente saber disso, porque existe muita gente que vive no limite entre os mergulhados e os autoconscientes, que são os resignados, aqueles que sabem que existe sofrimento, mas estão meio na zona de conforto, não querem mudar muito a sua relação com seus próprios pensamentos e sentimentos, ficam vivendo meio pela metade, sabe? Mas é isso aí, cada um escolhe como pode e como deve viver. A gente está aqui para esclarecer que existem formas diferentes, produtivas e que tornam a vida
bem mais legal de ser vivida, apesar das dificuldades. Um abraço caloroso a todos, até a próxima!